Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Simone Brito e estou hoje com a D3 Mais TV, a TV da sua família, com o programa A Sua História. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Ela que é mentora financeira, gente, é terapeuta financeira e ela vai contar um pouquinho da história dela. Então fiquem de olho, fiquem ligados até o final, porque essa história é para você. Seja muito bem-vinda, Flávia, a esse programa para contar a sua história para esse público maravilhoso. Gratidão, Simone. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, da minha história. Bom, sou Flávia Alves e vou contar para você um pouquinho de como que tudo aconteceu, né? Em 2019, eu tive um processo de transição de carreira, onde eu saí do mundo corporativo, onde eu trabalhei por 20 anos, e tive que me reinventar, entrando aí no mundo dos investimentos, da educação financeira. E de onde veio isso? Por que essa transição de carreira? Explica um pouquinho para o público por que essa transição de carreira. Bom, tudo aconteceu em virtude da saúde. Em 2019, a minha médica me deu um ultimato que ou eu mudava o meu ritmo de vida, ou eu ia desenvolver um câncer, ou cair dura lá na empresa, porque o nível de estresse estava muito alto e o meu organismo já não estava aguentando mais. Ou então burnout. Para você que está assistindo, começou a assistir, essa história é para você. Hoje nós falamos muito sobre burnout nas empresas. E o burnout nada mais é que isso que a Flávia está dizendo aqui, essa sobrecarga de trabalho. Então conta um pouquinho para quem está assistindo, Flávia. A empresa estava passando por momentos de fusão, cisão, compra e venda, e você ter que lidar com toda aquela ansiedade das pessoas, né? Como líder, você ter debaixo de você uma equipe de 24 pessoas e todas com muito receio nesse momento de transição. É, Trabalhar esse emocional e fazer com que essa equipe performe despende de você uma energia muito grande. Então, todo esse processo veio ao longo dos anos acarretando na minha saúde. E chegou uma hora que a conta chegou. E qual foi a virada de chave? Conta para o público que eles querem saber. Olha, diante de muita ansiedade, eu comecei a buscar em Deus direcionamento para essa mudança, porque eu sabia que chegou a hora de fazer a transição, porém eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Ficar em casa só para cuidar da saúde era algo assim que me trazia muito receio, porque toda a vida eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos, meu pai me empurrou e falou: "Bora trabalhar". E acordava cedo, chegava em casa tarde, tinha toda aquela rotina de filhos e tal. Então eu falei assim: "Cara, parar com tudo para ficar em casa só cuidando da minha saúde era uma preocupação muito grande, porque eu ia cuidar do físico, mas e o mental? Porque a mente não para". Eu estava acostumada todo dia a acordar cedo e ter aquela rotina. E como que eu ia cuidar do meu mental para que eu não entrasse numa depressão? Então eu comecei a pedir a Deus direção, que eu precisava achar alguma coisa para fazer e, ao mesmo tempo, ter esse olhar financeiro, porque durante toda a minha carreira eu sempre procurei guardar parte do que eu ganhava. Sempre tive esse hábito. Ó, isso é importante. Então já é uma dica, eu ia deixar para o finalzinho, mas já é uma dica que ela está dando para você que está Sim. em casa. Essa dica de guardar um pouquinho, como que é esse guardar um pouquinho? Tem uma fórmula, tem algo específico para você dar essa dica para o público? Sim. Como eu passei por 2 vezes o processo de ficar desempregada. E o meu receio também era essa de novamente passar por esse período de desemprego. E aí eu sempre tive comigo de guardar parte do que eu ganhava para ter minha reserva. Eu não sabia investir, mas eu sabia poupar. Então, do meu principal, eu separava ali, comecei com 10% e depois, à medida que eu fui tendo ascensão e melhorias salariais, eu comecei a guardar 15% do que eu ganhava. Explica essa diferença de poupar e Investir. investir. O poupar é você guardar, você deixar separado um recurso para questões de emergência. Certo. Então eu tinha ali produtos bancários, que a gerente sempre indicava, fundos de investimento, CDI, CDB, aonde eu colocava, aplicava aquele recurso na linha do tempo. Com o passar do tempo, eu fui aprender que investir é diferente de poupar. E o investir nada mais é do que você colocar o seu dinheiro a trabalhar por você. Ah lá, ó. E você que está em casa, está prestando atenção no que a Flávia está falando? Porque isso é muito importante.
Porque hoje, se eu for falar pra você, eu não sei essa diferença, eu tenho essa dificuldade ainda, Flávia, então preciso ter uma mentoria ali com você. Então você que tá em casa, vocês prestaram atenção nessa fala da Flávia? O quanto é importante você poupar, mas também ela vai explicar agora a questão do investimento. Então vamos ficar de olho no que ela está dizendo aqui, porque é importante para você. Exato. Existe essa diferença do poupar e do investir. E, infelizmente, a gente percebe que a grande maioria da população hoje não poupa e nem sabe investir. E naquela época eu tinha comigo desde cedo, porque desde a infância a minha mãe, ela criou o hábito de me dar um cofre e me dar moedas toda vez que ela pedia que eu fosse na padaria ou no mercado comprar alguma coisa para ela, o troco ela deixava para mim. É Então, interessante essa eu história do comecei cofre. de pequena, ali com 5 anos, a guardar minhas moedas, né, e as notas que ela me dava dentro de um cofrinho. E eu cresci com esse Mas hábito. você fazia o quê? Olha, vamos entender essa história. Você fazia o quê? Porque eu tive um cofrinho também quando eu era criança. Mas eu não tinha esse hábito de comprar coisas mais importantes. Era só para comprar um doce. Você fazia o quê com esse dinheiro que você investia? Então, na infância, essa foi o hábito que ela me deu de encher meu cofrinho. Quando eu enchia o cofrinho, ela me ajudava a contar para que eu pudesse comprar algo que eu queria. Depois, quando eu já estava um pouco maior, o meu pai colocou o hábito em mim de colocar metas, objetivos, principalmente com a questão da escola. Então, ele condicionava o que eu queria no início do ano, qual que era o meu desejo, o que era o meu alvo. E aí eu falava para ele o que eu queria. E ele falava assim, então, se você trouxer o retorno que eu espero de você na escola, no terceiro bimestre, porque ele sempre queria que eu tivesse passado de ano no terceiro bimestre, o meu desejo seria realizado no Natal. Então, eu também cresci com esse hábito, sendo motivada pelo meu pai, de trabalhar conforme metas, desde a infância. Então, da minha mãe, eu tive esse hábito de poupar o dinheiro para adquirir aquilo que eu queria, e depois meu pai começou a colocar metas para que eu tivesse o meu sonho realizado. Ele pegava o meu dinheiro e complementava para me dar o que eu queria. Olha que importante. Então, olha ali para a câmera e diz para o público se você acredita que é importante os pais incentivarem, porque hoje a gente não vê esse incentivo. Fundamental, fundamental. Hoje a gente percebe muito que os filhos, eles querem, e os pais simplesmente atendem os seus desejos sem colocar objetivo, sem colocar meta, o que isso prejudica em muito o desenvolvimento educacional, principalmente da educação financeira dessa criança, desse adolescente que vai se tornar um adulto e que precisa, desde pequeno, começar a ter consciência de como lidar com a energia que é o dinheiro. Sim. E aí, essa educação, meus pais não tinham muito consciência com relação a isso, mas eles me passaram. E isso foi comigo ao longo da minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei já a ter essa visão de guardar parte do que eu ganhava. Principalmente porque durante a faculdade eu sempre trabalhei para pagar minha faculdade. E no período que eu fiquei desempregada, eu tive dívidas com a faculdade. Segura aí um pouquinho. Para você que está assistindo, nós vamos ter 2 minutinhos de intervalo e já voltamos com essa história maravilhosa.
E para você que está chegando agora, estou hoje com a Flávia, que ela é da área da finanças, ela é mentora financeira e ela está explicando um pouquinho sobre ser empreendedora, sobre como você faz com o teu dinheiro, o que você faz com o dinheiro. Não é só poupar, mas investir. Ela está explicando a diferença disso. Mas eu quero agora falar sobre os meus patrocinadores. Gente, eu não poderia estar aqui, linda, maravilhosa, se não fossem os meus patrocinadores. Então, eu quero agradecer a Márcia, a Company Hair, que fez o meu cabelo maravilhoso, está sempre ali alinhando, mexendo. Ela que é especialista. Ela é especialista em Mega Hair. E esse Mega Hair maravilhoso aqui, ó, foi ela. Então, Márcia, um beijo pra você. E eu quero agradecer essa maquiagem, a Paola, que fez essa maquiagem com excelência, como sempre. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. E agora vamos voltar com a Flávia, contando um pouquinho da história dela. Mas, Flávia, eu quero que você olhe para o público e volte um pouquinho na sua história, porque eu achei muito interessante quando você fala que você aprendeu tudo isso, primeiro com a sua mãe, depois com o seu pai. E hoje a gente não vê muito os pais cuidando disso, e eu acho importante você falar para quem está assistindo, para os pais que estão assistindo, a importância de trabalhar com a finança, né? Sim. Como é importante falar sobre dinheiro para os filhos. Então, fiquem de olho nessa história. É fundamental. E assim, intuitivamente, os meus pais acabaram introduzindo a educação financeira na minha vida, e é fundamental para vocês, pais, colocar isso como uma rotina prática na vida dos seus filhos. A educação, ela começa do berço. As crianças, elas começam desde cedo a observar o comportamento dos pais, principalmente quando se trata com a relação ao dinheiro. Então, como o pai e a mãe lidam com o dinheiro no dia a dia, você pode ter certeza que o seu filho está ali com 3 aninhos, mas ele está observando. E ali nascem as crenças. E desde pequenininho começa a nascer as crenças com relação ao dinheiro. Exatamente. E hoje isso reverbera na vida do adolescente, do jovem, do adulto e de muitas pessoas hoje maduras, pais de família, que têm a dificuldade de lidar com o dinheiro por questões de comportamento, porque tudo é comportamento. A gente não separa a questão do dinheiro do comportamento. E como terapeuta do comportamento financeiro, para mim isso é muito claro. A necessidade da gente entender quais são as crenças que nós temos com relação ao dinheiro, e com certeza essas crenças reverberam para os nossos filhos. Então, pais, atenção como vocês estão lidando com o dinheiro, como estão lidando com a vida financeira, com a vida doméstica dentro do lar, porque é isso que os seus filhos estão ali, ó, observando e aprendendo no dia a dia. É muito interessante. Eu queria que você explicasse para o público o que é uma mentora, terapeuta financeira, porque até eu fiquei curiosa para entender todo esse contexto. Explica para o público, para mim, o que é ser uma terapeuta financeira. Bom, a questão da terapia, né, e do comportamento financeiro, ele chegou para mim pós-pandemia, porque durante a pandemia eu vi com muita tristeza a reação dos pais com relação ao todo mundo trancado dentro de casa. Eu morava na época em Praia Grande, e é uma cidade turística, aonde vive do comércio. E os meus filhos estudavam numa escola, aonde, quando estourou a pandemia, todas as crianças trancadas em casa, eu vi o desespero dos pais, eu fazia parte do grupo de pais da escola, com relação à dificuldade de se pagar as mensalidades e negociar com a escola, com o financeiro da escola, essa situação dos filhos, porque a maior parte dos pais ali da escola eram comerciantes, e os comércios estavam de portas fechadas. Sim. E além disso, mais para o finalzinho da pandemia, eu perdi meu pai. E o meu pai, ele toda a vida trabalhou na indústria. Ele também era engenheiro, assim como eu, e resolveu empreender. O sonho dele ao longo da vida era ter um restaurante. E ele resolveu, após aposentar, saiu da empresa, pegou parte dos seus recursos e resolveu investir em restaurantes. Abriu um, depois, passado um tempo, abriu o segundo, abriu o terceiro, e estava prestes a abrir o quarto, estava dando certo na cabeça dele. E ele morava em Minas, eu estava aqui, só acompanhando de longe a evolução dele, ele super satisfeito com os movimentos, o movimento que estava dando os negócios dele. Porém, Você fazia essa assessoria para ele, financeira, não? Só acompanhava Certo. por alto como que estava acontecendo as coisas. E quando estourou a pandemia,
minha avó veio a falecer, mãe dele. Então ele ficou muito abalado. Só que na sequência, estourou o blackout, todo mundo trancado em casa. E eu fui a Minas para sepultar minha avó, vi a situação com que ele estava, trouxe ele para Praia Grande. Ele ficou 3 meses comigo dentro de casa, porque estava todo mundo trancado, ninguém falava com ninguém, né? Eu falei, eu não posso deixar ele nesse estado, retornar para casa. E ali eu comecei a ver a ansiedade do meu pai. Insônia, noites mal dormidas, o celular toda hora pitava, acendia a tela, ele colocava no silencioso e virava para baixo. Só que até então eu achava que aquela situação era em virtude do falecimento da minha avó. Mas não. Tempos depois que ele pegou Covid e veio a falecer, após sepultá-lo, eu fui descobrir o tamanho da dívida do meu pai com bancos. Vamos lá, ó. Para você que está em casa, você que passou pela pandemia, que perdeu algum ente querido, está se identificando com essa história? Também perdi parentes. Então, olha que história. Gente, fiquem ligados, porque tem coisa boa vindo por aí. Não é só coisa ruim, tem coisa boa. Então, você vai contar essa história de superação a partir disso daí. Exato. Quando eu corri todos os bancos da cidade para levantar o tamanho da dívida dele, eu fiquei sabendo que o que devia muito, não era pouco. Fala números, o que que é muito para quem está assistindo, Flávia? Porque assim, mensurar muito, o que que é muito para uma empresa? Meu pai, ele pegou vários empréstimos, só que como ele foi abrindo um restaurante, depois abriu outro e tal, ele foi pegando empréstimos. Ele tinha uma rede de quantos restaurantes? Ele estava abrindo o quarto. O quarto O quarto restaurante. não chegou nem a abrir. Ele locou a casa, mobiliou, colocou tudo que precisava para abrir e aí estourou a pandemia. Entendi. Então, a gerente do banco virou para mim e falou assim: Flávia, seu pai era, além de cliente, ele era um grande amigo. Então eu vou te dizer uma coisa: não se preocupe com relação à dívida que ele tem em bancos. Por quê? Porque a partir do momento que bateu o atestado de óbito, as dívidas expiram. Porque tem um seguro ali em cima daquele empréstimo, já justamente para esse tipo de situação. Então não se Isso é preocupe. importante falar para quem está em casa, porque nem eu sabia. Eu acreditava que mesmo com o falecimento de uma pessoa, a gente Que essa precisaria dívida estar passaria para honrando. Eu sempre entendi dessa forma. Então explica para quem está em casa como que funciona isso. Isso, porque minha maior preocupação era essa, porque ele não devia só um banco, ele devia 3, 4 bancos ao mesmo tempo e valores altos em cada banco. Então, quando você somava, ultrapassava milhões ali. E eu falei, cara, como que ele pôde enfiar os pés pelas mãos dessa forma? E aí ela virou para mim e falou assim: o que é de banco expira quando bate o atestado de óbito. Aí eu voltei para São Paulo, mais aliviada. Passado 2 semanas, toca meu telefone, uma amiga dele, ele devia para a CPF. Uma amiga dele falando assim: olha, eu sei o momento que vocês estão passando, não é o momento mais apropriado, mas eu preciso trazer para vocês uma realidade. Eu peguei dinheiro emprestado no banco para o seu pai e eu não tenho como honrar, eu preciso que vocês assumam as parcelas. Cara, aquilo para mim foi um baque. Sabe quando você vai no outro mundo e volta? Ninguém estava esperando, né? Não. Eu estava ali em luto, ainda recuperando do falecimento da minha avó 1 ano antes. Vem o falecimento do meu pai, e aí a gente se depara com essa situação, com um buraco. Exatamente quantos meses depois? Quanto tempo depois do falecimento? Do meu pai? Que teve esse telefonema? 2 semanas. 2 semanas só. 2 semanas, porque já estava batendo a fatura da prestação. Do próximo mês. E aí ela entrou em contato, porque ela falou: eu não tenho como assumir essa dívida. Eu peguei porque nós éramos muito amigos e ele me pediu. Então, assim, essa fala dela, nós éramos muito amigos e ele me pediu. E eu falei: por que meu pai foi pedir dinheiro para uma pessoa, tudo bem, é amiga, e não veio pedir para os filhos? A gente poderia ter ajudado, a gente poderia ter socorrido. Na sua opinião, qual foi esse motivo do teu pai? Então, esses foram os meus questionamentos. Eu falei assim: por que o homem tem tanta dificuldade de compartilhar com a família as dificuldades que ele está passando com relação ao dinheiro? Eu vi o sofrimento dele e eu achava que aquela angústia era por causa do falecimento da minha avó. Mas não era. Ele já estava preocupado porque ele sabia das dívidas que ele tinha. E ele estava na minha casa, ele ficou 3 meses comigo em casa. A gente estava todo mundo trancado, não Sem saía. nem tocar no assunto. Eu via ele conversando ao telefone, ele saía para lá para fora, mas eu não imaginava que era isso. E, ou seja, meu pai, ele tinha comorbidade, e ele sempre falava: minha filha, se eu pegar Covid, eu tô morto. Ele tinha muito medo de pegar o Covid.
Então, quando ele pegou, ele me ligou e falou assim: minha filha, eu estou indo para o hospital e eu estou com Covid. E ele tinha problemas respiratórios, então eles tentaram colocar um capacete nele. E ele não deu conta de ficar com esse capacete. Ele sabia que se ele fosse entubado, que ele não resistiria. Porque a gente já vinha perdendo muitas pessoas da nossa família na linha do tempo por causa do Covid. Por conta do Covid. E aí ele falou comigo assim, ele me mandou uma mensagem, antes dele, ele mesmo autorizou entubar, porque ele não estava dando conta. E ele me passou uma mensagem falando, eu confio em Deus, que tudo vai dar certo. Mas se alguma coisa me acontecer, filha, eu peço a você que ajude, ele estava casado na época, ajude a minha parceira a se organizar financeiramente. Mas ele não me falou que era o problema. Então, no momento que você recebeu esse telefonema, você sabia que você teria que honrar isso. Honrar essa promessa que ele me pediu que eu ajudasse a organizar o que ele estava deixando bagunçado. Entendi. Então, depois que nós levamos 2 anos para sanar essa dívida do meu pai. E aí, nesse período, eu falei, cara, eu preciso entender o porquê que as pessoas agem dessa forma. Aí nasceu a terapeuta financeira. Aí eu fui me especializar na terapia do comportamento financeiro para poder entender e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas e outras famílias para que não passassem novamente o que eu passei. O que o meu pai passou, esse desespero de fim de vida ali, sabendo que as horas dele estavam contadas e o que ele estava deixando para trás de responsabilidade ou irresponsabilidade. Quantas famílias que estão ouvindo você agora, né, estão passando por isso ou já passaram por isso? Se você tivesse que dizer uma frase, que frase seria essa? Olha para a câmera e diz, para quem está te assistindo, Flávia? Olha, são momentos difíceis. Hoje nós temos no país 70 milhões de inadimplentes. São 70 milhões de pessoas endividadas ainda, sequela do Covid. É um número alto. É um número altíssimo. Só que as pessoas não falam a respeito. As pessoas falam sobre tudo. Você senta numa roda de conversa, se conversa sobre tudo, menos sobre dinheiro. Quando se bota na mesa o dinheiro, todo mundo desconversa, ninguém quer falar a respeito. Gente, isso é grave. Por quê? Porque essa ansiedade que meu pai passou, essas noites mal dormidas, essa angústia até o momento do falecimento, muitas pessoas estão passando, mas em vida. E isso adoece. Adoece o nosso mental, adoece o nosso físico, vai corroendo a gente por dentro. Então, é uma situação que precisa ser olhada. E aí foi por isso que eu olhei para essa situação toda e eu falei, cara, eu vou buscar entender como isso funciona, o comportamento das pessoas e como que a gente ressignifica isso. E aí, através da terapia e da mentoria, eu venho trabalhando com inteligência espiritual para reverter crenças limitantes que a gente traz com relação ao dinheiro. Então, a mentoria terapêutica e financeira, tudo junto. Tudo junto. Por quê? Porque dinheiro tem tudo a ver com a espiritualidade, tem tudo a ver com Deus. Foi Ele que criou. Ele é a prosperidade e a abundância. E essa prosperidade e abundância que a gente precisa acessar. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus é próspero, Deus é abundante. Se Deus é próspero e abundante, o porquê que nós, que somos imagem e semelhança do Pai, estamos vibrando na escassez? Estamos vibrando na dívida. E para você que está em casa, quais foram as frases que você ouviu na sua infância que o dinheiro era sujo, que o dinheiro não dá em árvore? Essas crenças limitantes que normalmente atrapalham a sua prosperidade. E o que ela está falando aqui é muito importante. Então agora nós vamos para mais um intervalinho. Daqui 2 minutinhos a gente volta.
E estamos de volta com o programa A Sua História, que ele vem ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então não percam, porque são histórias muito relevantes que vão ajudar você e toda a sua família. Então agora a gente vai continuar com essa história, gente, que eu estou muito emocionada. Isso aqui é muito importante. E antes de eu voltar com ela, eu quero falar dos meus patrocinadores. E agora eu quero falar da S Acessórios. S Acessórios, que é lá de Tapetininga, que tem essas joias maravilhosas, esses acessórios de qualidade que vai ficar elegante em qualquer situação. Então, daqui a pouco eu volto com mais um patrocinador e agora nós vamos voltar com a história da Flávia. Flávia, continua essa história porque o público de casa, ele tá ansioso para entender quem é essa Flávia, terapeuta integrativa, terapeuta financeira, que eu também nunca tinha ouvido falar da terapia financeira, e o pessoal tá ligado e tá interessado no assunto. Bom, e foi assim que surgiu a questão da terapia do comportamento financeiro após o falecimento do meu pai e a gente ter que lidar com toda essa situação de quitação de dívidas e entender o porquê que ele agiu dessa forma, porquê que ele não veio pedir ajuda a mim e ao meu irmão. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou buscar o conhecimento, porque não consigo mais mudar o que aconteceu com meu pai, mas eu posso contribuir na vida de muitas outras pessoas. Mudar a história de outras Mudar a famílias. história de outras famílias, porque além de ver a situação do meu pai, eu vi o desespero de outros pais, dos amiguinhos da minha filha. Eu falei: "Gente, a gente está saindo de uma pandemia, o comércio vai abrir, mas vai abrir em que condições? Em que condições vão estar essas famílias?". Então, a dor que eu senti, eu falei: "Eu quero contribuir na vida de outras pessoas. Eu quero levar cura financeira", porque eu já vinha numa vertente de trabalhar com mentorias, mas as mentorias que eu trabalhava eram voltadas para investimentos. Só que eu cheguei num patamar que eu falei: "Não adianta eu só ensinar as pessoas a investir, se ela não tiver educação financeira". Eu Esse é o preciso ponto. dar 3 passos para trás e fazer a jornada com essa pessoa, de orientar o comportamento dela de forma adequada, para que na hora que ela aprender a colocar o dinheiro para se multiplicar para ela, que ela não perca, ganho aqui, perco aqui. Você que está em casa, você entendeu o que a Flávia está colocando para você? Isso é muito importante, porque eu posso confessar para você aqui, ao vivo, que eu mesmo não tenho essa experiência, essa expertise. Por isso a gente precisa de mentoras como você. Então explica para o público entender melhor isso, Flávia. Exato. O que que acontece? As pessoas falam assim: "Ah, eu vou investir por orientação de alguém". Aí beleza, começa a investir. Só que se ela não tem o comportamento adequado, se as emoções dela fazem ela tomar decisões equivocadas com relação ao dinheiro, concorda comigo que ela pode ter renda passiva, investimento gerando para ela renda aqui, e que ela vai colocar por terra tudo do lado de cá, porque ela não tem controle das emoções, ela vai querer gastar acima do padrão de vida que ela tem. Quais são esses comportamentos? Explica. Vou dar um exemplo, mulheres. Certo. Vou te dar um exemplo, nós temos o nosso ciclo menstrual, os nossos hormônios. Então, Mulheres, fiquem ligados que essa dica é importante. quando você tá com as suas emoções afloradas, seja por questões hormonais ou não, você tende a ficar: "Tô deprimida hoje, eu não tô bem, tô me sentindo angustiada, eu vou dar uma volta, eu vou ao shopping". Cara, você vai ao shopping, segura seu cartão de crédito, porque com certeza você vai comprar aquela bolsa, aquele sapato, e você não está precisando. Mas porque você está com as suas emoções afloradas, você acaba adquirindo coisas que você nem está precisando. Olha que importante o que ela está falando. Você, mulher, já passou por isso? Eu confesso que eu já passei por isso. E o que ela está dizendo aqui é a mais pura verdade. Então fica de olho, porque no final ela vai dar dicas para você que está passando ou que já passou por isso. Esse é um exemplo. Outro exemplo, homens. Trabalhei a semana inteira. Recebi a minha bonificação. Ele olha e fala assim: "Eu vou trocar de carro. Eu mereço. Bati todas as minhas metas, trabalhei". Aí você pergunta: "Você precisa realmente trocar de carro?". Por que do "eu mereço"? É aquela necessidade de se dar uma recompensa. Quando na verdade ele podia pegar aquela bonificação e falar: "Cara, eu vou investir, vou colocar esse dinheiro a trabalhar por mim, olhando o meu futuro, olhando a previdência ou fazendo uma reserva financeira". Então hoje as pessoas elas vivem muito no imediatismo. Vamos linkar isso? Todo dinheiro extra que chega, ela tende a gastar, a
suprir com coisas ali momentâneas, sem pensar no futuro, de criar uma reserva financeira, de investir, que é colocar esse dinheiro a trabalhar, olhando uma aposentadoria, porque hoje INSS esquece, ninguém mais tem INSS. Vamos linkar isso lá quando você falou das crianças, né? Uhum. O que você entende desses homens e dessas mulheres? Você falou da mulher, da questão hormonal e dos homens. Você acredita, já que você é terapeuta nessa área Uhum. financeira, você acredita que tem a ver com traumas, com o que eles ouviram, com crenças? Você acredita que tem essa linha? Tem a ver com comportamento, sim, e com o que eles assistiram ao longo da vida, com as informações que foram trazidas a eles com relação à pais, aos avós, às pessoas que eles tiveram de convivência ao longo da vida, porque eles vão absorvendo o comportamento. Se você vem de uma família que é descontrolada financeiramente e que tudo o que você quis foi te permitido, foi te dado, você concorda comigo que na idade adulta, depois que você já está trabalhando, você não vai saber lidar com o não? Com E que certeza. tudo que você vê e que você fala assim: "Eu quero, eu mereço", você recebeu seu salário, você vai se permitir, vai se dar? A última coisa que você vai parar para pensar é no dia de amanhã. Você Você acredita que hoje as crianças estão vivendo esse mundo com de pais muito certeza, permissivos? com certeza. Isso é prejudicial demais para essa criança que vai ser o adulto de amanhã. Você que está em casa, né, tem a sua família, você acredita que as pessoas estão vivendo esse momento de pais permissivos demais e essas crianças estão sendo prejudicadas? E vamos entender essa história. Então, tudo que você está falando, Flávia, tem a ver com tudo lá de trás, desde a criação. Então, a importância, né? Como ela falou, do pai, da mãe, falar sobre isso. E hoje a gente não fala. Hoje a criança quer uma coisa, o pai vai dar, né? Então, Exato. explica isso lá para quem está em casa. Isso o desenrolar dessa história na linha do tempo, ela é extremamente prejudicial. Para a criança hoje, tudo que ela pede, você dá, isso não é bom. Por quê? A criança ela vai crescer sem saber lidar com o não. E na vida, cara, o que a gente mais recebe é não. Exatamente. E aí quando se trata de dinheiro, de comportamento financeiro, cara, é extremamente prejudicial, porque o seu filho, quando crescer, vai casar com alguém. E aí é onde, quando eu pego casais para tratar, a gente vê essa divergência com relação à educação que cada um trouxe na sua mochilinha com relação ao dinheiro. Quando você pega um casal onde o marido ou ele teve muita liberdade com relação ao dinheiro, né, ou ele teve muita restrição. Ele quer fazer para o filho o que ele não teve na infância, e isso é muito comum. Exato. E aí você vem com o outro lado, vou te dar exemplo meu, não vou nem falar dos outros, vou falar de mim. Eu vim de uma família humilde, muita luta ao longo da vida. Eu vi meus pais, nunca me faltou nada, mas eu vi meus pais passarem por dificuldades para nos não deixar faltar a educação. Meu pai sempre falou: eu não tenho herança para te dar, a única coisa que eu tenho para te dar é a educação. Então você agarre com todos os dentes e garra, e eu vou batalhar, e eu vou cobrar de você o seu melhor. Por quê? Porque é o que eu tenho para te dar como herança. E eu abracei isso, tanto é que hoje eu levanto a bandeira da educação financeira no país e fora do país, porque isso para mim é valor. É importante você falar isso. Eu andei olhando ali o seu Instagram e você estava passeando por onde? Conta ali para o público onde você estava semana passada. Eu estava em Miami e Orlando, fui buscar oportunidades de investimento para trazer para os clientes aqui no Brasil. Eu sou consultora de imobiliária internacional, então a gente tem aí imóveis em Portugal, lá em Orlando, em Miami, e eu tive lá durante 10 dias me capacitando e buscando empreendimentos, lançamentos imobiliários para trazer aqui para o Brasil. E na nossa consultoria a gente dá assessoria 360 graus, desde o início da documentação, financiamento bancário, mobiliar a casa, fazer o Airbnb e entregar renda passiva em moeda forte, em dólar, para o cliente. Então ele tem ali a possibilidade de ter um imóvel de moradia, colocar para locação e também passar férias agradáveis com a sua família nesse seu empreendimento imobiliário. Olha que gostoso. Por que eu pedi para ela contar sobre, né, sobre Orlando? Porque ela tá contando aqui a história de uma pessoa humilde que veio, né, de uma infância simples e olha onde ela chegou. E você que tá em casa?
você acredita? Quais são os seus sonhos? Você que está empreendendo agora. Então, o mais importante é você não desistir. Porque você não desistiu, né, Flávia? Não, desistir não. Não, nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. A gente tem os desafios, as batalhas da vida, mas a gente está sempre de cabeça erguida, pautada na fé, e a gente levanta cada dia e vai buscar sempre novas oportunidades, sempre buscando o crescimento e o desenvolvimento. Isso é o legado que o meu pai deixou para mim, nessa parte de sempre me desafiar a superar as minhas dificuldades. E eu trago isso comigo como uma verdade, sabe? Eu acordo de manhã todos os dias e falo como que eu posso melhorar, como que eu posso evoluir. E não só para mim, mas eu busco levar isso para as outras pessoas também. Isso é o mais gostoso, né? Sim. Quando a gente consegue transportar isso, né? Trazer para o outro. E quando a gente fala que a gente está levando para o outro, a gente está trazendo para a gente mesmo. É uma troca É uma recíproca. troca. E eu faço isso hoje através das mídias sociais. Eu acordo de manhã, eu sempre trago para as pessoas que me seguem ali uma mensagem que eu falo, é uma mensagem espiritual que toca, que vem para mim e eu repasso para as pessoas, sempre trazendo motivação, sempre trazendo para elas que é possível, sim. Eu quero que você dê 3 dicas, Flávio, para quem está ali assistindo você, está interessada nessa história. Dê 3 dicas sobre educação financeira. Olha, eduque o seu filho, procure trazer para ele consciência com relação ao dinheiro, com relação à organização, com relação a como poupar. Isso é fundamental. A criança ela começa de pequenininho. Se você ensinar, entregar um cofrinho para ela e dar objetivos de curto prazo, daqui a 3 meses, o que você quer, filho? Então vamos juntar dinheiro para isso. Você pode ter certeza que você está colocando ali, semeando uma sementinha positiva no coração do seu filho com relação a finanças para o futuro. Com relação a você, que já é adulto, eu digo para você, muito cuidado com o cartão de crédito. Se você tiver mais que 2 cartões de crédito, está na hora de cortar. Eu amo cortar cartão de crédito. Muito cuidado com ele, porque cartão de crédito é uma navalha. Então, a gente precisa ter muito consciência com relação a isso. E para você que está endividado, para tudo tem uma solução. Não se desespere. Procure ajuda. Caso precise, estou aqui à disposição. E a gente trabalha aí com toda a mentoria, com toda essa parte terapêutica, com uma visão espiritual para te ajudar a sair desse momento de dificuldade e que há solução, sim. Já deixa as suas redes sociais para o pessoal já te seguir. Me sigam lá no @FlaviaAlvesInvestimentos. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Sempre entrego dicas lá importantes e a gente pode também começar a seguir mutuamente, né? Para que a gente cresça e evolua juntos nessa parte da educação financeira e de investimentos também. Isso aí. Você está gostando? Você que está em casa, esse assunto está interessante, esse assunto é para você. 2 minutinhos de intervalo e já a gente volta.
E para você que está chegando agora e perdeu um pedacinho da história aqui da Flávia, depois você assiste novamente, mas não percam, porque ela vai dar dicas para você, ela vai falar das dores de quem tem um problema financeiro ainda no programa, então fiquem de olho, porque esse é o programa A Sua História, o programa da sua família. Vamos lá, Flávia, continua porque o pessoal está interessado. Então, olhando para essa questão do comportamento financeiro, hoje eu lido no dia a dia, né, com os meus mentorados, trazendo para eles soluções, ajudando a entender o comportamento, porque cada um tem um eu financeiro. Cada pessoa tem uma mentalidade que foi trabalhada ao longo da vida. Então a gente procura entender como que funciona, quais são as crenças que cada pessoa traz, se for casal, cada um na individualidade e em conjunto a gente vai tratando as dores desse casal com relação ao dinheiro. E aí a gente vai passando pelos pilares que eu tenho dentro do método, onde a gente vai trabalhando cada um deles e trazendo para eles a consciência de como lidar com as suas emoções, ressignificando essas crenças, os sabotadores, para que eles possam, a partir dali, buscar o equilíbrio entre as suas finanças, organizando, traçando estratégias para as suas dívidas e, principalmente, a gente criando uma reserva financeira, o que é fundamental, que você tenha uma reserva financeira para as emergências, para que você não volte a cair novamente naquela enrascada de pegar empréstimo, de cair no cartão de crédito e com isso se enrolar financeiramente. Então, o que, que a gente busca? Levar essa pessoa, tirar ela dessa vida de escassez e levá-la para o momento de investir, que é colocar o dinheiro a trabalhar por você. É isso que eu trago para o meu cliente, levá-lo de onde, tirar ele dessa vida de escassez e levar ele para uma vida de abundância e prosperidade. Então É vamos isso que eu entender. tenho para você. Para o público entender um pouquinho mais e para poder se identificar se é você que eles estão procurando, né? Então você que está em casa, a Flávia, ela vai falar sobre as maiores dores dos seus clientes, ela que atende tanto pessoas individuais como o casal, que provavelmente o casal está endividado, né? Então fiquem com ela, porque ela vai te dar as dicas, as dores. Se identifica? Então procura a Flávia. Então ela vai falar das dores, das maiores dores, e se você se identificar, vai ticando aí, ó. Ah, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui tá acontecendo comigo. E se realmente estiver acontecendo, depois você vai lá, procura a Flávia, porque ela é a pessoa que vai resolver a tua situação financeira. Flávia, fala quais são as maiores dores. Porque o cliente chega para você, esse mentorado, né? Ele vai chegar para você, qual é a maior dor dele? O que ele reclama mais? Bom, geralmente chegam endividados. Resquício, como eu disse, da pandemia e da má gestão realmente de não saber lidar com o dinheiro. Então, hoje, a maior dor que chega para mim é: Flávia, eu estou envergonhada. Eu não sei nem como eu começo a falar e relatar as minhas dívidas. Ou, Flávia, eu tenho sonhos, mas eu abri mão dos meus sonhos em virtude da minha família, em virtude de várias coisas. E hoje eu olho para trás e me arrependo, porque o tempo passou e eu não conquistei o que eu sonhei um dia conquistar. Flávia, eu cheguei num determinado momento da vida que eu olho para trás e eu vejo que eu não conquistei nada. Hoje eu só tenho dívidas. E aí é onde a gente olha para essa dor, a gente entende e acolhe, para que a pessoa perceba que não é vergonha estar endividado. Outras pessoas, várias pessoas, passam por essa dificuldade. E a gente vai juntos, a mentoria nada mais é do que você pegar na mão da pessoa e ajudá-la a enxergar aquilo que ela ainda não está vendo. Porque para tudo tem solução. Por mais que você ache que não, existe uma solução. Mas como você está tão envolto no problema, você não consegue enxergar possibilidades para você sair desse labirinto que você se encontra. E aí é onde eu consigo olhar do lado de fora, com seus relatos, traçar estratégias e trazer você para fora desse ambiente. Você começa a enxergar com os meus olhos. E eu vou te mostrando as estratégias, vou te mostrando o caminho que a gente vai percorrer juntos para superar toda essa dificuldade. É rápido? É fácil? Não. É um processo doloroso, é um processo demorado, ninguém se endivida da noite para o dia, mas a gente inicia uma jornada
para solucionar os problemas. E na linha do tempo, um a um, você vai solucionando e a gente vai mapeando para que você comece a ter paz. Paz Isso é o de mais espírito. importante, né? Eu falo que eu trabalho junto com a espiritualidade e a nossa intenção é levar para o nosso cliente cura financeira. A gente trabalha em conjunto. E aí é onde você começa a liberar a paz, porque você começa a ver a solução no final do túnel. À medida que a gente vai traçando e começa a negociar as suas dívidas, você começa a perceber que é possível sim sair desse emaranhado que você se encontra. E isso começa hoje, a partir do momento que você toma consciência de que é possível. O que a gente trabalha é elevação do nível de consciência. E é isso que o público tem que entender. Qual é a necessidade de ter uma mentoria? Essa mentoria financeira não é só sobre números. Então a Flávia, ela vem com esse diferencial, não é só sobre números, não é sentar e falar assim, olha, vamos pegar daqui, vamos colocar ali, não é só sobre isso, mas é também essa parte espiritual, essa parte terapêutica e com casais, que isso também é o diferencial que eu também nunca tinha visto, trabalhar essa mentoria financeira entre casais, porque tem brigas, né? Provavelmente você em casa já brigou com a sua esposa, com o seu marido, porque o cartão de crédito estourou. Então, isso é coisa que acontece no dia a dia. Então, esse programa ele está sendo muito importante, muito relevante para quem está em casa. E gratidão por você estar dando essas dicas valiosas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo, se você identificou com alguma dessas situações que eu trouxe aqui para você agora, eu te digo uma coisa, entre em contato comigo. O momento é agora. Entre no meu Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Me chame no direct, que eu tenho como te ajudar. Vamos juntos sair dessa situação que você se encontra. O momento é agora. Estamos aqui trazendo para você que isso sim é possível. Tem solução. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo, nessa jornada. Entre em contato comigo e vamos juntos. A minha mentoria chama o Despertar Financeiro. É o momento de despertar. Chega de sofrimento. Está na hora da gente se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse momento. Me chame lá no direct e eu vou te chamar pelo WhatsApp e nós vamos iniciar aí uma linda jornada de libertação e de cura financeira. Eu tenho certeza que você que está em casa achou esse conteúdo muito relevante. Eu tenho certeza que você vai entrar em contato com ela, porque até eu fiquei com vontade de fazer a mentoria com ela. Eu e meu marido, porque às vezes acontece de dar uma extrapolada no cartão de crédito e eu acho que isso é o mais comum de todo mundo. Então, esse é o programa A Sua História. E esse programa, ele é para você, pessoas que estão em casa ali, ó, e querem ter esse conteúdo de relevância que a gente traz aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, diretamente para você, da D3 Mais TV, a TV da sua família. Maravilha. Entendeu? Voltando, gente, e agora eu quero falar da minha patrocinadora, a Cris Albuquerque, que é essa maravilhosa que faz as minhas unhas todas as semanas para eu estar aqui, linda, maravilhosa, para fazer esse programa para você. Flávia, foi um enorme prazer ter você aqui contando essa história com esse conteúdo que eu confesso não foi só para o público, eu fiquei muito encantada com esse conteúdo e quero te chamar depois para a gente ter uma conversa no particular, porque eu também tenho que aprender muito sobre isso, porque essa educação financeira eu não tive na minha infância, não tive na minha adolescência e confesso que de vez em quando ainda dou as minhas escapadas. Mas eu quero te dar um presente, é um mimo, um mimo do programa para que você se lembre que você transformou vidas hoje. Tudo que você disse aqui, as pessoas que estavam assistindo, eu tenho certeza que foi de tanta relevância. Tenho certeza que aquele pai, aquela mãe,
vai correr amanhã comprar um cofrinho pro seu filho, e eu tenho certeza. Eu tive meu cofrinho, não tive essa educação financeira, mas é importante, vamos resgatar, você que tá em casa, aquele cofrinho, sentar junto com o seu filho, com a sua filha e ensinar para ele, colocar metas, colocar objetivos e praticar isso que a Flávia ensinou. Flávia, Ai, esse mimo para gratidão. você, Que lindo, com minha carinho. flor. Obrigada. E sempre que você olhar para essa caneca, Ai, que lindo, gente. você Amei. você vai ter certeza que você transformou vidas com esse programa. Amei, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, do conhecimento que eu tenho. Vai ser um prazer sempre poder estar aqui novamente. E para você, caso tenha interesse, venha comigo. Bora crescer e evoluir juntos. Si, um grande prazer estar aqui com você, te agradeço de coração pelo convite e estou muito honrada. Amei o meu presente. Gente, a honra é toda minha. A honra é desse programa, que sempre vai trazer pessoas como a Flávia, como a Isa, que veio a semana passada, que vocês também se conectaram. E fiquem de olho, porque toda semana, todas as quintas-feiras, às 20 horas, você tem um compromisso com a sua história. O programa com a Simone Brito. Flávia, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que você continue ajudando essas pessoas na questão financeira, que hoje em dia é muito difícil ter alguém que tenha esse olhar. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, Um abraço gente. e até semana que vem. Até.